O senador Castelar Neto, da Tribuna, homenageou os advogados brasileiros pelo seu dia, lembrando ainda a responsabilidade dessa classe e da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem suas obrigações previstas na própria Constituição. O senador lembrou: ao longo da história, sempre que necessário, fomos peças fundamentais ao restabelecimento da ordem, sobretudo ao restabelecimento do regime democrático. De forma permanente, somos essenciais à manutenção da democracia e ao combate ao arbítrio, à tirania e às injustiças. E somos imprescindíveis à preservação da independência e da harmonia entre os poderes, como disse aqui em minha primeira manifestação, no meu discurso de posse, quando fiz questão de abordar o tema, e disse naquela oportunidade que mais do que nunca se torna imperioso que cada poder respeite as funções que lhes são típicas e próprias, sem qualquer tipo de incursão arbitrária nos demais poderes. Para tanto, é fundamental, cada vez mais, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil na Casa da Cidadania Brasileira. A nossa OAB não pode, em nenhuma hipótese, se furtar a essa e a outras discussões relevantes e essenciais à manutenção do Estado Democrático de Direito. O senador afirmou: nós somos a voz da cidadania brasileira, não podem e não irão nos calar. Aliás, nunca é demais relembrar a lição de Sobral Pinto, que nos ensinou que a advocacia não é profissão de covardes. Sem o advogado, não há direitos e garantias individuais. Sem o advogado, não há democracia que se sustente. Sem o advogado, não há justiça. Aliás, nas palavras de Rui Barbosa, nós, os advogados, somos a verdadeira justiça militante. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira.
Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores. Cumprimentar de uma forma muito especial o nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aqui presente num dia tão importante para o Senado Federal, de análise, discussão e votação do PROPAG, para que nós tenhamos aí, em definitivo, uma solução para os estados em relação à dívida da União. Senhor presidente, no último dia 11 de agosto, data que marca a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, nós celebramos o Dia do Advogado, profissão que muito me honra e que exerço ao longo dos últimos 20 anos. Na Constituição Federal, nós somos indispensáveis à administração da justiça e invioláveis por nossos atos e manifestações no exercício da nossa profissão. E ao longo da história, sempre que necessário, fomos peças fundamentais ao restabelecimento da ordem, sobretudo ao restabelecimento do regime democrático. De forma permanente, somos essenciais à manutenção da democracia, ao combate ao arbítrio, à tirania e às injustiças. E somos imprescindíveis, senhor presidente, à preservação da independência e da harmonia dos poderes, como disse aqui em minha primeira manifestação no meu discurso de posse. Fiz questão de abordar o tema e disse naquela oportunidade que mais do que nunca se torna imperioso que cada poder respeite as funções que lhe são típicas e próprias, sem qualquer tipo de incursão arbitrária nos demais poderes. Para tanto, senhor presidente, é fundamental cada vez mais a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, a Casa da Cidadania Brasileira. A nossa OAB não pode, em nenhuma hipótese, se furtar a essa e a outras discussões relevantes e essenciais à manutenção do Estado Democrático de Direito. Afinal, o Constituinte nos conferiu valiosas prerrogativas para a salvaguarda dos valores e princípios republicanos. E este Parlamento, senhor presidente, por sua vez, deve atuar de forma consistente, cada vez mais na busca do aprimoramento da nossa legislação. Nas últimas semanas, eu tive o privilégio de apresentar a essa Câmara Alta projetos de lei de interesse da advocacia e, por consequência, de interesse da própria sociedade civil organizada. A exclusão da confissão como condição para a celebração do acordo de não persecução penal, a contagem dos prazos processuais penais em dias úteis e a regularização dos recursos a tribunais superiores. Apresentei também, senhor presidente, um projeto de lei que
que versa sobre a concessão de arma de fogo para os advogados. E aqui faço um registro por absolutamente necessário. Não é uma vontade pessoal, mas a vontade da classe, em sua maioria, sobretudo em respeito à paridade prevista na Constituição e no Estatuto da OAB, que deve nortear a relação entre advogados, Ministério Público e Judiciário. E mais importante, senhores senadores, para que nós possamos iniciar nessa casa uma discussão profunda em relação à segurança do advogado, tão atacada nos últimos tempos. Somado a outros 26 senadores, cujo apoio desde já eu agradeço, protocolei na última semana proposta de emenda à Constituição para assegurar ao advogado o direito de realizar a sua sustentação oral em qualquer tribunal, em qualquer julgamento, sob pena de nulidade. Sabemos todos nós, a sustentação oral nos tribunais é um dos instantes mais sagrados da ampla defesa, pelo que interessa plenamente a toda a sociedade, além, obviamente, do jurisdicionado brasileiro. Nós somos, senhor presidente, a voz da cidadania brasileira. Não podem e não irão nos calar. Aliás, nunca é demais relembrar a lição de Sobral Pinto, que nos ensinou que a advocacia não é profissão de covardes. Sem o advogado, não há direitos e garantias individuais. Sem o advogado, não há democracia que se sustente. Sem o advogado, não há justiça. Aliás, nas palavras de Rui Barbosa, nós, os advogados, somos a verdadeira justiça militante. Muito obrigado a todos e um feliz Dia dos Advogados para toda a classe brasileira.